galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Cruzeiro, Vasco e Grêmio pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Fluminense. Já o Bragantino, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro. Os dois times que jogaram por competições diferentes no meio de semana, o Palmeiras teve a classificação na Copa do Brasil contra o Juazeirense e o Bragantino teve esse jogo adiantado da 7ª rodada contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras, que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Bragantino, por sua vez, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Palmeiras que não perde 8 jogos, já o Bragantino não vence a 3. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Palmeiras que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro e que deixou escapar 2 pontos no último jogo contra o Fluminense. Contra um Bragantino que em 2 jogos consecutivos em casa só conseguiu 1 ponto e que precisa se recuperar no campeonato. Eu acho que vai ser 1-0 para o Palmeiras esse jogo. Ceará e Flamengo. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Já o Flamengo, por sua vez, vem de derrota no Clássico para o Botafogo. Os dois times que no meio de semana tiveram classificação na Copa do Brasil. O Ceará contra a Tombense e o Flamengo contra a equipe do Altos. O Ceará, que nesse início de Campeonato Brasileiro conseguiu uma vitória e 3 derrotas. Já o Flamengo, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro teve uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Vamos lá. Um Ceará que vem bem na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas não vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, e que vem de 3 derrotas consecutivas. Contra um Flamengo que ainda está tentando se ajustar e buscar suas melhores atuações nessa temporada. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Internacional e Corinthians. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo ganhou do Bragantino no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que no meio de semana teve a classificação na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Já o Internacional, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Corinthians que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Internacional, por sua vez, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Internacional que não perde a 8 jogos. O Corinthians não perde a 5. O Corinthians que tenta quebrar um tabu e manter 1. O Corinthians que não perde do Internacional desde 2018. Mas não vence no Beira-Rio desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Um Corinthians que vem de 5 jogos sem perder e 5 jogos sem levar gol. Contra um Internacional que vem de 8 jogos sem derrota, que tenta confirmar a boa fase dos últimos jogos também. E um Corinthians que precisa ganhar para se consolidar ali na liderança do campeonato. Eu acho que vai ser 1-0 para o Corinthians esse jogo. Agora vamos para Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Bragantino, como já mencionado, jogo antecipado da 7ª rodada. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu o clássico para o Goiás. O Atlético Mineiro, como já mencionado, nesse meio de semana teve o jogo adiantado contra o Bragantino da 7ª rodada. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, teve a sua classificação na Copa do Brasil no meio de semana contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro, que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, 3 empates e 2 derrotas. O Atlético Goianiense que tenta sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense que tenta quebrar um tabu. O Atlético Goianiense nunca venceu o Atlético Mineiro jogando em BH. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Mineiro que precisa dar uma resposta depois dos últimos jogos e ainda mais por vir de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Contra um Atlético Goianiense que vem de derrota no Clássico para o Goiás e que precisa buscar sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. E que vem um pouco confiante após a classificação na Copa do Brasil meio de semana. Eu acho que vai ser 2-0 para o Atlético Mineiro esse jogo. Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Palmeiras. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Ceará, como já mencionado.
Os dois times que no meio de semana tiveram classificação na Copa do Brasil, o Fluminense contra o Vila Nova e o Atlético Paranaense contra o Tocantinópolis, jogo inclusive que marcou a estreia do Felipão no comando do Atlético Paranaense. Nesse nível de Campeonato Brasileiro, os dois times estão com campanhas diferentes. O Fluminense tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, nesse nível de Campeonato Brasileiro, tem 2 vitórias e 3 derrotas. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Paranaense que não costuma jogar bem fora de casa e que está em início de trabalho com o Felipão. Contra um Fluminense que de vez em quando jogando no Rio costuma ganhar alguns jogos, mas de vez em quando costuma tropeçar outros. É um time que oscila muito jogando no Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser 1-0 Fluminense esse jogo. São Paulo e Cuiabá. O São Paulo no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Fortaleza. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Santos. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana, o São Paulo conseguiu sua classificação contra o Juventude. Já o Cuiabá, por sua vez, no meio de semana teve eliminação para o Atlético Goianiense. Nesse início de Campeonato Brasileiro, a campanha dos dois times é um pouco diferente. O São Paulo tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá, por sua vez, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nesse início de Campeonato Brasileiro. O São Paulo que não perde a 7 jogos. Já o Cuiabá não vence a 5. Esse jogo, vamos lá. Um São Paulo que vem atravessando um bom momento jogando dentro do Morumbi. Contra um Cuiabá que vem de eliminações da Copa do Brasil e Sul-Americana. E que vem de goleada sofrida na última rodada. Eu acho que vai ser 1-0 para o São Paulo esse jogo. Agora vamos falar de Coritiba e América Mineiro. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Avaí. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Atlético Mineiro. Os dois times que tiveram a Copa do Brasil no meio de semana, enquanto o América Mineiro conseguiu sua classificação contra o CSA, o Coritiba teve eliminação para o Santos. Nesse início de Campeonato Brasileiro, a campanha dos dois times é um pouco diferente. O Coritiba tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o América Mineiro, por sua vez, 3 vitórias e 2 derrotas. O América Mineiro que tenta quebrar um tabu. O América Mineiro não ganha do Coritiba no Couto Pereira desde 2002. Meu palpite para esse jogo... Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Botafogo e Fortaleza. O Botafogo no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Flamengo, como já mencionado. Já o Fortaleza, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o São Paulo, também como já mencionado. Os dois times que no meio de semana tiveram classificação na Copa do Brasil, enquanto o Botafogo conseguiu sua classificação contra o Ceilândia, o Fortaleza passou pelo Vitória. Os dois times que nesse início de Campeonato Brasileiro estão fazendo campanhas distintas, enquanto o Botafogo tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Fortaleza quita sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Fortaleza com um jogo a menos tem 3 derrotas e 1 empate. O Botafogo que não perde a 6 jogos. Já o Fortaleza, por sua vez, não perde a 3. Esse jogo, vamos lá. Um Botafogo que vem com confiança após ganhar do Flamengo na última rodada e conseguir sua classificação na Copa do Brasil. Contra um Fortaleza que, apesar de ter conseguido sua classificação na Copa do Brasil, tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos para Avaí e Juventude. O Avaí no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba, como já mencionado. Já o Juventude, por sua vez, no seu último jogo empatou com o Internacional, como já mencionado. O Avaí que depois do jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro na segunda teve uma semana inteira livre para trabalhar. Diferente do Juventude que teve o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Os dois times que estão fazendo campanhas distintas até agora nesse início de Campeonato Brasileiro. O Avaí tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventude, por sua vez, tenta sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Juventude até agora nesse Campeonato Brasileiro teve 3 empates e 2 derrotas. O Juventude que tenta quebrar um tabu. O Juventude nunca venceu o Avaí jogando dentro da ressacada. Esse jogo, vamos lá. Um Juventude que não atravessa uma boa fase tanto nesse início de Campeonato Brasileiro e que vem de eliminação na Copa do Brasil. Contra um Avaí que vem fazendo bons jogos em casa nesse início de Campeonato Brasileiro e que está sendo o resultado dessa boa campanha nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 1-0 para o Avaí esse jogo. Goiás e Santos.
O Goiás, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou o clássico contra o Atlético Goianiense. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Cuiabá. Os dois times que tiveram semanas bem diferentes, enquanto o Santos teve o jogo da Copa do Brasil contra o Coritiba, o Goiás teve a semana inteira livre para trabalhar para esse jogo. O Goiás, que nesse nível de Campeonato Brasileiro tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Santos, por sua vez, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Santos, que não perde 3 jogos, tenta manter um tabu. O Santos não perde do Goiás em Goiânia desde 2015. Esse jogo, vamos lá. Um Goiás que vem com confiança após ter conseguido sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e ainda mais por ser um clássico contra o maior rival. Contra um Santos que vem fazendo uma boa campanha nesse nível de Campeonato Brasileiro, mas que tem aquela dúvida com relação aos jogos fora de casa. Eu acho que vai ser 2-1 para o Santos esse jogo. Agora vamos para o Brasileiro da Série B, vamos falar de Vasco e Bahia. O Vasco, no seu último jogo pela Série B, ganhou do CSA. Já o Bahia, por sua vez, vem de vitória contra o Londrina. O Vasco, que teve a semana inteira livre para trabalhar, diferente do Bahia, que teve jogo da Copa do Brasil contra o Azures, onde conseguiu sua classificação na Copa do Brasil. O Vasco, que até agora nesse nível de Série B conseguiu 2 vitórias e 4 empates. Já o Bahia, por sua vez, conseguiu 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bahia, que tenta manter um tabu, o Bahia não perde do Vasco desde 2018. Esse jogo, vamos lá. Um Bahia que vem de classificação na Copa do Brasil, que tenta uma vitória para se manter mais ainda na parte de cima da tabela. Contra um Vasco que está tentando subir mais na classificação e que tem a necessidade de fazer 3 pontos jogando no Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Náutico e Cruzeiro. O Náutico, no seu último jogo pela Série B, perdeu do Vila Nova. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo na Série B, ganhou do Grêmio. O Cruzeiro, que no meio de semana teve classificação na Copa do Brasil contra o Remo, diferente do Náutico, que teve a semana inteira livre para trabalhar. O Náutico, que até agora nesse nível de Série B teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Cruzeiro, por sua vez, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Cruzeiro, que não perde a 5 jogos, tenta manter um tabu. O Cruzeiro não perde do Náutico desde 2009. Esse jogo, vamos lá. Um Náutico que tem a pressão do tabu contra o Cruzeiro, de não ganhar desde 2009, que está tentando subir na classificação da Série B, contra um Cruzeiro que vem confiante fazendo um bom início de Série B, que vem de classificação na Copa do Brasil. Eu acho que vai dar empate esse jogo, 1-1. Ituano e Grêmio. O Ituano, no seu último jogo na Série B, perdeu do Novo Horizontino. Já o Grêmio, por sua vez, vem de derrota para o Cruzeiro, como já mencionado. Como os dois times não estão mais na Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar depois do último jogo da Série B. Os dois times que estão fazendo campanhas distintas até agora nesse nível de Série B, o Ituano tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Grêmio, por sua vez, tem 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Esse jogo, vamos lá. Um Grêmio que tenta uma vitória para se manter na parte de cima da tabela da Série B, contra um Ituano que precisa ganhar para subir mais na classificação e que vem de derrota no último jogo. Eu acho que vai ser 1-0 para o Grêmio esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixem meus palpites, eu espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim, me ajuda a quem está crescendo no canal, me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!